Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula que marca o início do estudo do Novo Testamento, a nossa primeira aula de um conjunto de várias aulas quando vamos estudar o Novo Testamento, documento por documento, evangelhos, livro de Atos, as epístolas de Paulo, as demais epístolas que serão vistas. Paulo serão vistas no segundo módulo, as outras nesse primeiro módulo ainda, Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, as menores, até o Apocalipse. Nós vamos começar o estudo do Novo Testamento pelo começo, evidentemente. O começo do Novo Testamento, para uma melhor compreensão de todo esse cenário, não é o Evangelho de Mateus. Precisamos entender como é que surge esse evangelho chamado Evangelho de Mateus. Qual é o cenário, qual é o ambiente? E para que possamos entender isso, é preciso estudar o período chamado interbíblico ou intertestamental. Cada autor, cada professor costuma adotar um nome, mas é aquele período que vai do final do Antigo Testamento, do último livro ali em Malaquias, até o período do início do Novo Testamento. Inclusive, algumas Bíblias trazem páginas em branco, sem nada escrito, e há pessoas que pensam que aquelas páginas estão ali porque é o período de tempo quando Deus não falou. Não, isso não procede, isso é uma ilusão. Por que aquelas páginas estão em branco, então? Aquilo é uma questão editorial, Para que você monte um livro ou uma Bíblia, que também é um livro, você precisa ter um número exato de palavras, geralmente múltiplos de 32 ou múltiplos de 64. Então, sempre que se faz uma Bíblia, sobram algumas páginas. E o que o pessoal faz? Em vez de deixar essas páginas em branco para o final do livro, que é comum nos livros tradicionais, livros de história, livro de teologia, eles colocam essas páginas bem no meio da Bíblia. Até para representar, entre aspas, um período que Deus não falou, mas não significa exatamente. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia de uso pessoal, ela não tem mais esse problema. Por quê? Na hora de montagem das páginas, isso foi resolvido, não houve necessidade de deixar páginas em branco. Porque no período intertestamental, é evidente que Deus falou. Deus nunca desamparou o seu povo. O que não aconteceu foi um registro escrito por algum profeta que veio por inspiração divina. Deus falou, o profeta reproduziu a palavra de Deus, mas ele não fez um registro escrito como os profetas do Antigo Testamento haviam feito. Lucas, Isaías, Ezequiel, os profetas menores, Naum, Sofonias, todos esses registraram a palavra de Deus e enviaram essa palavra para os seus destinatários, reis, nações, povos, tribos, Mas os profetas que Deus levantou no período interbíblico não fizeram registro. É evidente que houve muita produção literária. Há produção literária do período interbíblico. Um exemplo, os 2 livros de Macabeus, que são chamados de livros apócrifos, que não entraram no cânon, não entraram no conjunto de livros considerados inspirados por Deus, mas que tem algum conteúdo relevante, por exemplo, no sentido histórico. Quando você vai estudar o período interbíblico, você não tem como fugir de uma consulta ao livro de 1ª Macabeus e 2ª Macabeus. Ali estão registradas as ocorrências dessa família, uma família de sacerdotes e de políticos também na nação de Israel, chamado Macabeus, que significa martelo. Jonas, Matatias, Judas, Macabeus, uma família de homens fiéis e tementes a Deus que queriam afastar o domínio romano que estava acontecendo sobre toda a nação, todo o país de Israel, sobre todo o povo. Eles entendiam que eram o povo de Deus, tinham a promessa de Deus, tinham os profetas, tinham a palavra de Deus, tinham a tradição, tinham o templo. E como é que agora um país estrangeiro, um povo bárbaro, vinha dominar essa riqueza toda, essa herança toda deixada pelos antepassados? Então,
eles não admitiam, estavam lutando contra o domínio estrangeiro de Roma. Agora, você já sabe isso, terminando Malaquias, passa então um período de aproximadamente 400 anos até que surge João Batista, introduz ali a pregação, o ministério de Jesus, depois vem o próprio Jesus pregando, realizando milagres, curas e tudo mais. Passa mais um tempo, os evangelistas começam a registrar as suas observações, as suas experiências, o seu dia a dia com Jesus, aquilo que mais havia marcado a vida deles, eles vão passar isso para o papel, a fim de preservar a história, a fim de começar a construção de uma tradição, né, de registro das ocorrências. E esses documentos, eu vou chamar sempre de documentos, né, você vai acompanhar comigo todo o estudo do Novo Testamento, então já vamos nos habituar a isso. Eventualmente você vai me ouvir falar de documentos do Novo Testamento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou chamando de evangelhos, Atos, Apocalipse, que são livros, as epístolas, todas elas de documentos. É evidente que há diferenças. Evangelhos são uma categoria literária, tem um estilo literário chamado evangelho. Evangelho não é uma biografia, não é um livro. Ele é o evangelho, ele tem as suas características próprias. O livro de Atos é um livro, esses tinham um livro. Apocalipse também é um livro. Atos é um livro de história. Apocalipse é um livro de profecia. As epístolas, você tem as cartas, né? As cartas de Paulo, as epístolas paulinas, você tem as epístolas universais, ou também chamadas epístolas católicas, pois a palavra católico significa universal. Então, você tem as epístolas, normalmente, epístola é carta, né? Então, carta tem um tamanho certo, não pode fazer uma carta enorme, porque senão ela se transforma num livro. Então, via de regra, uma epístola, nos tempos de Jesus, ela tinha cerca de 1.300 palavras, era o tamanho padrão. Claro, você podia fazer uma menor ou maior, evidentemente. A carta aos Romanos, por exemplo, tem mais de 7.000 palavras, mas não deixa de ser uma epístola, uma carta, não chega a ser um livro. Então, eu estou chamando epístolas, cartas, livros e evangelhos, todos eles de documentos. Então, vamos nos habituar a isso. É errado chamar uma epístola de livro. Tem muita gente que fala, né? Os livros de Paulo, vamos ler no livro de Hebreus. Aí não corresponde à realidade. É a mesma coisa que você, no Antigo Testamento, fala, vamos ler 1 Reis, vamos ler 1 Samuel. Está errado, porque não é uma carta, é um livro. Então, é 1 Reis, 1 Samuel, 1 Crônicas, né? Da mesma forma, as cartas no Novo Testamento. Vamos ler 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios. Não pode usar artigo masculino com um sujeito feminino. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, são detalhezinhos que às vezes você está no púlpito pregando e alguém está observando isso. Então, evite, quando você for pregar, esses errinhos que são coisas bestas, né? São preciosidades, mas que mostra que você, de fato, está prestando atenção naquilo que está fazendo. Então, quando nós observamos esses documentos todos do Novo Testamento, especialmente comparados com os do Antigo, há uma curiosidade muito interessante. Vamos então ver aqui o que é que nós lembramos a respeito das instituições. Quais eram as instituições do Antigo Testamento que você se recorda? Você deve se lembrar do templo. Quem se lembra do templo? O templo era dirigido por um grupo de religiosos. Quais eram esses religiosos? Exato, os sacerdotes. Mas os sacerdotes eram a única instituição em Israel. Quais eram os outros homens, as outras personalidades de destaque e que tinham influência sobre o povo lá no Antigo Testamento que você se recorda? Alguém falou rei? Alguém se lembra dos reis? Sim, os reis influenciavam a nação, para o bem ou para o mal. Havia reis que eram bons, que influenciavam o povo positivamente, e haviam reis que levavam o povo à idolatria e acabavam com tudo, né? Porque em seguida vinha a cobrança de Deus em função do pecado que o rei havia inserido da nação. Então, sacerdotes são uma instituição, reis são outra. Quais seriam as outras instituições? Alguém aí falou sobre profetas? Muito bem, os profetas eram também uma instituição, né? Porque o sacerdote tinha uma função, ensinar bem o povo, ensinar a palavra de Deus ao povo, julgar o povo, colocar o povo no trilho. Quando o sacerdote não cumpria a sua função,
o que Deus fazia? Levantava lá na outra ponta, geralmente no meio do povo, um profeta. A função já era assim no Antigo Testamento. Então o profeta normalmente vem do meio do povo, não exclusivamente. Ezequiel, por exemplo, ele é da elite. É um profeta da elite de Israel. Mas ele falava contra a situação que não estava certa. Então, era um homem sensível a Deus, evidentemente. Então, você tinha basicamente essas instituições. Evidente que também, depois do cativeiro, foram criadas as sinagogas, lá no exílio, né? O povo estava distante do templo e não tinha como realizar o seu serviço religioso. Então, eles criaram a sinagoga no período do exílio, que dizia que quando você tinha 10 judeus adultos ou mais, então você formava uma assembleia e essa assembleia era a sinagoga. A palavra sinagoga significa assembleia. Então, essas instituições foram criadas no Antigo Testamento. Agora, você sai do Antigo Testamento, termina Malaquias, você conhece reis, que já não existiam mais também, né? No período do retorno do cativeiro, quando eles voltam do cativeiro, que vão escrever alguns livros, Ageu, Zacarias, esses livros são Esdras, Neemias, são escritos durante a volta do cativeiro e posteriormente a reinstalação, a reinserção do povo em Israel. A partir desse momento, os reis já não existem, né? Não há mais a monarquia, há um governador, há um legislador. Quando você entra no Novo Testamento, onde é que está essa turma? Ou melhor, eles praticamente desaparecem dentro de uma poluição de outros grupos, uma diversidade, uma multiplicidade de outros grupos que surgem, que não tinham no Novo Testamento, mas que agora no Novo Testamento são encontrados. Por exemplo, os herodianos, os zelotes. Você lembra de algum? Você deve estar se lembrando aí dos fariseus, os famosos fariseus. Você tem, por exemplo, os saduceus, né? Então, há um grupo muito grande. Você tem os governadores, você tem Herodes, você tem procuradores, há uma gama, assistente de sacerdote. Lucas 4 fala sobre o assistente que entregou para Jesus ler o texto ali de Isaías, né? O Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu. Esse texto foi lido por Jesus porque um assistente trouxe o rolo da lei para que Jesus pudesse ler na sinagoga. Agora, de onde vem essa turma? Quando essa turma começou a agir e interagir, qual era o papel deles dentro da nação de Israel? No âmbito político, no âmbito social e especialmente no âmbito religioso. Então, por isso é importante estudarmos o período interbíblico. É preciso colocar um olhar sobre esse período e descobrir em função de que essa turma toda surgiu. Até para você entender determinadas passagens do Novo Testamento que vão citar não só esses personagens, mas também a sua doutrina, né? A doutrina dos fariseus. Por que eles eram tão criticados por Jesus? Quem era esse povo? Os saduceus? Qual era a função, o papel? O que eles acreditavam? O que eles deixavam de acreditar? Então, quando estudamos o período interbíblico, nós podemos resgatar tudo isso, né? Em termos mais específicos, nós vamos ver nesse período o domínio político dos romanos, né? Israel já não é uma nação soberana como era no Antigo Testamento, agora há um domínio político e até militar dos romanos sobre a nação. O domínio da cultura grega, a cultura grega a partir de Alexandre o Grande, que era um macedônio, que foi o imperador da Grécia, do Império Grego, na verdade. Ele começou a espalhar a cultura grega por todos os territórios que ele conquistou. E isso também chegou na Judéia, chegou em Israel, foi até o Egito, partes da Ásia, aqueles países ali, a Síria, o atual Líbano, o Iraque, Irã, toda a Pérsia, né? Toda essa região foi influenciada pela cultura grega. Evidentemente, a Europa já estava toda tomada pela cultura dos gregos. E dentro de Israel, qual era a situação? A falência do judaísmo, né? O judaísmo que no período de Esdras e Neemias havia sofrido um reavivamento, havia se consolidado novamente, estava ali pulsante, realmente eles haviam resgatado a leitura da lei, haviam redescoberto o texto da lei. Passados 400 anos, você chega no Novo Testamento,
o judaísmo está todo fragmentado, ele é todo dividido em grupos com interesses diversos, com doutrinas diversas. Os fariseus não se dão bem com os essênios estão nos monastérios, estão ali refugiados porque não concordam mais com a doutrina dos saduceus. Já os saduceus não creem nas mesmas coisas que os fariseus creem. Então o judaísmo estava todo fragmentado. É nesse ambiente que surge Jesus. É nesse ambiente que Jesus vem pregando o seu evangelho, a sua boa nova. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Quais são essas boas notícias? Vamos ver isso, né? Eu estou falando aqui a respeito do Império Romano, estou falando sobre Alexandre o Grande, que foram imperadores, né? Alexandre e outros. O Antigo Testamento registra também a ocorrência desses períodos de grandes impérios. Já desde o Gênesis, em Êxodo também você encontra o registro do primeiro grande império, especialmente do Médio Oriente para o Ocidente. Lá no Extremo Oriente você tinha a China milenar China, também teve o seu império, sempre muito fechada em si, com poucos avanços, embora houvesse poucos avanços para conquistas e dominações do lado ocidental, mas o que marca bastante, especialmente na nossa cultura, o que influenciou o Ocidente dentro daquilo que somos hoje, é a partir desse período que nós temos aí registrado em Gênesis, a ocorrência da existência de alguns impérios. Eu quero destacar para você os mais conhecidos, os mais expressivos, e aí vamos usar o recurso da nossa lousa, vamos registrar aqui o Império Egípcio e as suas datas. O Império Egípcio seria o primeiro grande império, e nós temos aí uma data de 1600 a 1200 a.C., aproximadamente. As datas nunca são exatas, né? Rigorosamente exatas, são todas aproximadas. Então o Império Egípcio, 1600 a 1200 antes de Cristo, né? Então vamos voltando a data até chegar no período de Jesus. É o período que cobre a presença dos judeus, que não se chamavam judeus, se chamavam hebreus ainda, lá no Egito, o período de Moisés, é o período dos patriarcas também, embora os patriarcas estivessem na Terra Prometida, o Império Egípcio já era bastante poderoso lá na região norte da África e se estendendo ali levemente, tocando no sul da própria Terra Prometida, a terra de Canaã, né? Alguém pode pensar, Palestina? Não, a Palestina não existia com esse nome ainda. Esse nome foi surgir alguns milhares de anos depois. Aí você tem, depois do Império Egípcio, houve um declínio desse império, vem surgir então o Império Assírio, já ao norte, nordeste da terra de Israel, da terra de Canaã. E a data aproximada aí da predominância desse império, 750 a 612 a.C. Na vigência do Império Assírio começam as primeiras deportações do povo judeu. Quando eles não cumpriram a lei do ano sabático, eles foram punidos por Deus. A lei, está lá no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, diz que eles tinham que plantar por 6 anos e deixar a terra descansar no 7º ano. O que aconteceu? Eles não observaram esse mandamento de Deus. Deus esperou acumular alguns 7º anos e resolveu cobrar a conta. Então começaram a ser deportados. O Império Assírio invadiu a terra de Israel e levou cativo o povo que estava especialmente nas tribos do norte, né? Você considere aí a tribo de Israel dividida em 12 tribos, você tinha as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Essa divisão aconteceu, a divisão em tribos já aconteceu desde a entrada na Terra Prometida com Moisés. Depois houve uma unificação das tribos no reinado de Saul e de Davi e Salomão. Quando termina o Império de Salomão, o reinado de Salomão, os 40 anos, a nação se divide. Reino do Norte e Reino do Sul, né? Reino do Norte com 10 tribos, Reino do Sul chamado Israel, com 2 tribos. O Reino do Norte passou a chamar Israel. Então, no Império Assírio, eles levaram cativo o povo do Norte, o povo de Israel. Depois do Império Assírio veio o poderoso Império Babilônico. E a datação seria aproximadamente 612 a 539. Aí você tem o livro, por exemplo, de Daniel, escrito nesse período. É o livro do profeta Daniel, escrito no período do Império Babilônio. E você tem aí o rei Nabucodonosor, é o grande imperador, é o grande nome deste império. Tudo isso no Antigo Testamento.
né? E os profetas do Antigo Testamento estão escrevendo no período dessa turma. Passado o período do Império Babilônio, então se levantaram dois outros impérios, o da Média e o da Pérsia. Esses impérios fizeram uma coligação que ficou conhecida como Medo-Persa, ou Império Medo-Persa. A data, 539 a.C., até aproximadamente o ano 333. Nesse período do Império Medo-Persa, você tem a produção dos livros de Ageu, Zacarias, Esdras, foram escritos nesse período. Quando você lê esses livros, você vai saber qual era a situação. E é interessante que quando você observa o Império Babilônio, ou babilônico, era costume, era norma dos babilônios e dos assírios também, invadir um país e levar a sua população cativa para a terra estrangeira. Na coligação Medo-Persa, eles adotaram um outro sistema, bem interessante, de administração. Em vez de levar os seus cativos para dentro do seu império, causando problema de acomodação, aí você precisaria suprir alimentação para essa turma. Claro que eles iam trabalhar, iam se tornar praticamente escravos ali, mas também muitos problemas iam ser agravados. O Império Medo-Persa adotava um sistema diferente. Em vez deles tirarem o povo da sua terra e levar para o seu império, para as suas colônias, e deixar a terra vazia, eles faziam um intercâmbio de povos. Então eles pegavam o pessoal do norte de Israel, por exemplo, e levavam para a Pérsia. Pegavam o pessoal lá da Ásia e trazia para ocupar a terra que havia sido vaga lá no Reino do Norte, por exemplo. Então, nisso aconteceu aí essa fusão de povos que fez com que os samaritanos se tornassem um povo impuro, né? Você deve saber que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Você já deve ter lido isso. Até Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano, né? E por que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Por que os judeus do sul, das duas tribos do sul, não se davam com os samaritanos que eram mais ao norte? Porque os judeus do sul não haviam se casado com as estrangeiras, não haviam feito a mistura, a mestiçagem dos povos. Então eles consideravam que os samaritanos, que haviam sofrido com isso, haviam feito o quê? Contaminado a descendência, o sangue puro dos judeus, da nação de Israel. Então esse era o motivo básico porque os judeus não se davam com os samaritanos. Só para você ter uma ideia a que ponto essa rejeição chegava, Jerusalém, a capital de Israel, está no sul, né, no Reino do Sul, em Judá. Havia nas redondezas de Jerusalém plantações de oliveira, como há até hoje. Mas elas não davam conta da demanda muito grande, porque o templo ficava em Jerusalém, os peregrinos iam a Jerusalém todos os anos, então havia uma demanda muito grande de azeite, de venda de azeite. O que se fazia? Importava azeite do norte. Mas vamos ver no mapa, vamos colocar um mapa aqui, veja aí. No mapa você vai ter então Jerusalém lá no sul, essa faixa no meio de Samaria, ou Samária, os judeus chamam de Samária, né? E no norte você tem a Galileia. Só para você ter uma noção de como era a rejeição dos samaritanos. Se uma azeitona colhida no norte, na Galileia, fosse para Jerusalém no sul, acontecia o seguinte: se você espremesse a azeitona, se o judeu do norte espremesse a azeitona lá no norte, lá na Galileia, e atravessasse o território samaritano, os sacerdotes não aceitariam esse azeite lá, como um azeite puro, apropriado para ser usado no templo. Qual era o recurso? Trazer a azeitona do norte e espremê-la no sul, espremê-la em Jerusalém, extrair o óleo da unção, ou que também era usado para perfumes, ou também era usado como combustível para acender as lâmpadas, e até mesmo para remédio, para fazer emplastro. A utilização do azeite era muito vasta, né? Então, o recurso utilizado era esse: trazia a azeitona do norte e espremia no sul. Mas se o azeite transformado em óleo, a azeitona transformada em azeite, atravessasse o território samaritano, eles consideravam que aquele azeite era impróprio para o uso. Então veja que radicalidade, né? Ou se não, um outro recurso era contornar além do Jordão e entrar pelo sul. Também um absurdo, né? Então, mas eles não se davam bem. Esse era o motivo.
Agora, há muita coisa ainda para ser visto sobre o período interbíblico. Mas eu preciso ainda terminar essa questão dos impérios. Depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego, né, comandado aí por Alexandre o Grande, que ele era macedônio, mas ele foi o líder desse Império Grego. Ele espalhou a cultura grega, a filosofia, as artes por toda a região que os gregos dominaram, e não foi uma região muito pequena. A datação, o Império Grego, voltando aí para as nossas datas, 333 a.C. até 63, que é o período quando Roma assume a liderança mundial, né? Assume a hegemonia mundial. Os romanos realmente se tornam um império poderoso, que de fato não eram, né? Roma é uma cidade que foi fundada em 753 a.C., era uma cidade poderosa, uma cidade-estado, cercada por muitos vilarejos, né? Outras cidades também, pequenas repúblicas. Com o passar do tempo, mais ou menos por volta do 5º século antes de Cristo, eles começaram a se organizar como uma confederação. Começaram a se organizar e juntar forças para poder se defender e também para se expandir. Quando chega no ano 146, Roma expandiu seu domínio para Cartago, lá no norte da África, uma cidade bastante conhecida. Agostinho de Hipona, Agostinho que nasceu em Hipona, né, fez o seu ministério em Cartago, ou vice-versa, não me ocorre isso agora. Também expandiram seu domínio sobre a Macedônia, né, a região mais ao norte e nordeste de Israel. E em 63, a Pompeia, que era uma cidade fortificada, também junto com Roma, acabou por invadir a Judéia. Então, foi assim que Roma, o Império Romano, chegou até Israel, no ano de 63. Então, César Augusto, que era o imperador, esmagou ali os seus inimigos no ano 30 a.C., se tornando aí o primeiro imperador romano. Então, Roma começa a conquistar um território, conquista outro, vai avançando, tomando, até que domina, inclusive, a parte política de Israel, já bem próximo ao nascimento de Jesus. Eles dividiram, então os romanos dividiram o território conquistado em províncias. Haviam dois tipos de províncias. As províncias chamadas, as relativamente pacíficas, elas eram chamadas de províncias senatoriais, porque elas eram, por serem pacíficas, elas eram cuidadas pelos próprios senadores. Mas não haviam só províncias boazinhas, haviam províncias mais complexas, mais turbulentas. Então, para cuidar dessas províncias, o imperador romano, o governo de Roma, enviava procuradores. Dependendo da versão da sua Bíblia, você vai encontrar a palavra governadores, ou procuradores ou governadores, mas era a mesma figura política. O mais famoso procurador ou governador é Pôncio Pilatos, né, que de fato governava uma província bastante turbulenta, ali a região da capital do império, ou da nação de Israel. Ela fervia politicamente, especialmente no âmbito religioso, havia muito burburinho. Então mandaram para lá um camarada pulso firme para poder cuidar. Mas não era só problema. As províncias não tinham só problema, porque Roma tinha uma administração rígida, né? Um sistema de governo que funcionava. Tanto que quem estuda direito, se você é advogado, fez direito na faculdade, seguramente você estudou as leis romanas, né? Porque elas eram boas, tão boas naquele tempo, que até hoje elas são estudadas quando a pessoa estuda para ser advogado. Roma deu muitas contribuições para as províncias que estavam sob seu comando, sob seu controle. Vamos destacar algumas aqui. A primeira grande contribuição foi a chamada Pax, com X no final, Pax Romana, que nada mais era do que a paz romana, né? Havia pacificação dentro dos territórios conquistados pelos romanos. As estradas também, as grandes rotas comerciais que foram criadas nesse período para poder escoar toda a produção de especiarias, de condimentos, de perfumaria, ou mesmo de tecidos, de roupas, de fazendas que vinham do sul de Israel, até do próprio Egito, mais especialmente da Índia e da Ásia Menor, para levar para a capital do Império. Então você tem grandes rotas e grandes cidades que estavam nessas rotas que foram beneficiadas por isso. Exemplo, a cidade de Corinto era uma grande cidade. Estima-se que tivesse, no período do apóstolo Paulo, cerca de 500 mil pessoas, que era uma rota comercial
muito intensa, trafegava ali muita gente e muito dinheiro corria naquele lugar. No Evangelho, por exemplo, você tem o registro da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma dessas cidades que está na rota comercial, até pelo fato dela estar próxima a uma grande fonte de água. Fontes de águas naquela época eram um bem, até hoje são, né? Aquele território ali todo seco, todo carente, todo árido, a água continua sendo um tesouro muito grande. E Cafarnaum fica muito próximo ao Mar da Galileia, né? Ou o Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, tem vários nomes. E Cafarnaum estava nessa situação. Quando Jesus condena o orgulho dos habitantes de Cafarnaum, ele fala isso: você está se erguendo até o céu, né? Você está se orgulhando demais, você será lançada até o inferno. Quando você vai a Cafarnaum, vamos colocar aí uma foto, você vê aí, ó, a sinagoga de Cafarnaum, era o grande orgulho da cidade. Você vê aí a altura do piso da cidade de Cafarnaum, eu tirei essa foto aí de fora da sinagoga. Você observa que o piso está a uma altura relativamente considerável, porque de fato eles construíram a sinagoga no ponto mais elevado da cidade, para servir como uma referência, mostrar o orgulho, o orgulho que eles tinham da sua própria riqueza. E Jesus critica isso, fala: vocês vão ser derrubados do seu orgulho e da arrogância. O fato dessa sinagoga ser construída com pedras claras, você observa aí que é um bege, um creme, algo assim, também indica a riqueza da nação, porque as terras da região, daquele território, ó, vou trocar a foto, vamos colocar aí as fotos das ruínas da casa da sogra de Pedro, que fica exatamente em frente à sinagoga. Então você atravessa a rua, está na sinagoga, voltou, você está na casa da sogra de Pedro. Note aí, você vê uma construção em cima, é uma igreja católica que foi construída em cima de onde era a casa da sogra de Pedro. Então você vê observe as pedras, elas são escuras. As pedras da região de Cafarnaum eram escuras. E se a sinagoga foi construída com pedras claras, isso indica que algum patrocinador, algum magnata daquela época, daquela região, quis fazer um agrado para a elite religiosa de Cafarnaum, mandou importar as pedras e construir o orgulho que era aquela sinagoga. Jesus então critica isso, né? Mas o que é que eu estou dizendo isso? Por quê? Por causa do fato de Cafarnaum se tornar uma das rotas que foi beneficiada, né, pelo período do Império Romano, que criou várias vias de acesso para a capital do Império, pelo menos para as principais capitais. Isso também ajudou a pregação do Evangelho. Ficou mais fácil você trafegar por uma estrada pavimentada do que ter que ficar atravessando terrenos aí hostis. Ao tráfego, demoraria muito mais você fazer uma viagem, um terreno não preparado, em vez de trafegar por uma via que havia sido aberta pelo Império Romano, né? A questão da unificação da língua, que também começou lá com o Império Grego, com Alexandre o Grande. Quando ele espalha a cultura grega, isso foi benéfico para a expansão do Evangelho. Por quê? O Império todo falava uma única língua, grega. Então, se você aprendia o grego lá no seu país, você podia ir para a capital do Império, podia ir para Coríntio, para Éfeso, para Alexandria, ia para a África, ia para o Egito, ia para a região mais extrema do Oriente, sempre falando o mesmo idioma, ou seja, as pessoas entenderiam. Facilitou também a pregação do Evangelho, né? A questão da dupla cidadania, Paulo se beneficiou da dupla cidadania, né? Ele pôde recorrer na sua condenação porque ele acusou os romanos de não respeitarem a sua cidadania romana. Ele era um judeu, um fariseu, mas também era um cidadão romano, então ele teve acesso, portas foram abertas para que ele pudesse penetrar mais dentro do núcleo duro de poder do Império Romano. Ok. Quando Alexandre o Grande morreu, ele foi sucedido por 4 dos seus capitães, 4 dos seus imperadores. Eles dividiram todo o império em 4 porções e assumiram, assim, a liderança. Os Ptolomeus, eles governaram a região do Egito. Você tem Antíoco governando o período mais a leste do Império. Você tem os Seleucidas, com o Império Seleucida, ali mais na região da Pérsia, e um outro governador, vamos repetir aqui, Alexandre,
dividido o império. Então você tem, primeiro, Antípatro, vamos colocar na lousa, Antípatro, que governou na Europa, a região central do império, Ptolomeu no Egito, que depois se multiplicou, Ptolomeu I, II, III, Antíoco na Ásia e Seleuco na Babilônia e na Síria, norte e nordeste de Israel. Os Seleucidas, eles resolveram invadir Israel e tomar o domínio que estava já sobre os Ptolomeus. O pessoal do Egito ocupou a Judéia e depois foram confrontados pelos Seleucidas. Os Seleucidas assumiram nomes, seus imperadores assumiram nomes de Antíoco, Antíoco I, Antíoco II, III, o IV, que é aquele famoso Antíoco Epifanes, ou seja, magnífico, pouco orgulhoso ele, pouco modesto. E os historiadores chamam ele de Antíoco Epimanes, ou seja, muito louco, muito louco, porque ele teve a ousadia de querer colocar a estátua do deus de Zeus dentro do templo e sacrificou uma porca no altar dos judeus. Isso foi um escândalo, porque o porco já era considerado um animal impuro. Ele pregou uma porca, que era um escândalo dos piores que poderiam acontecer. Essas histórias, essas lendas são contadas, provavelmente verdadeiras, porque ele, de fato, não tinha muito juízo, não. Então, quando aconteceu isso, houve a chamada Revolta dos Macabeus. Os judeus, liderados por Matatias, um sacerdote de um vilarejo ali muito próximo a Jerusalém, se revoltou contra esse domínio e foram fazer resistência. Matatias morreu e foi sucedido por um de seus filhos, chamado Judas, que ficou conhecido como Judas Macabeus. A palavra Macabeu significa martelo. Então ele fez resistência, estamos falando de algo em torno do ano 160. Fez resistência, organizou uma guerrilha e ficou durante muito tempo fazendo uma resistência e combatendo contra o domínio dos Ptolomeus, ou de Antíoco, melhor dizendo, para que afastasse aquela turma, porque essa política não estava certa. Eles acreditavam ser o povo de Deus, acreditavam que deveriam lutar pelo seu território, como até hoje estão fazendo, depois da volta dos judeus para a Terra Prometida, no ano de 1948, até hoje estão resistindo ali, porque havia uma ocupação palestina e essa é uma história que se repete na vida deles. Os judeus, descendentes de Matatias, de Judas e de toda essa família de sacerdotes, eles foram sucedidos pelos chamados Asmoneanos. Quem são os Asmoneanos? Era o nome de um antigo ancestral deles chamado Asmon. Isso deu o nome de Asmoneanos a eles, que também ficaram conhecidos ou por Macabeus ou por Asmoneanos. E nesse período é que houve uma grande divisão dentro da religiosidade e da política de Israel. Porque surgiram esses grupinhos pequenos. O primeiro grupo são os dos saduceus. Os saduceus são descendentes diretos dos asmoneanos. Eles eram a elite política da religião, eram os sacerdotes da religião de Israel. Eles também eram conhecidos como os Hassidins ou santos. Dentro desse grupo, houve um racha, houve uma divisão, surgindo os separados, que eram os fariseus, ou farisaios, do grego farisaios. Esses fariseus, no início, eles eram bons, eles tinham uma causa justa, eles eram santos, eles se separaram daquilo que eles entendiam ser um excesso dos saduceus, um excesso de preocupação com política, com comando, com poder. Os fariseus não queriam isso, eles queriam uma nação mais religiosa, então eles se separaram. Vamos ouvir aí uma coisa nesse momento sobre essa preocupação dos saduceus, dos fariseus, aliás, com o Dr. Shed. O Dr. Shed tem uma informação a nos falar a respeito desses fariseus, dos excessos. Como é que eles começam bem, depois eles acabam se tornando repugnantes aos olhos de Jesus? Vamos chamar o Dr. Shed para ver o que ele tem a nos dizer. Os fariseus surgiram como herdeiros dos Hassidim, que significa os separados, e que tinham se oposto e lutado contra a influência tão forte dos gregos, especialmente de Antíoco
Epifânio Antíoco IV. Os fariseus chegaram a ter um número de talvez 6.000 parceiros. E para o povo em comum da terra, eram aqueles que mais próximo a Deus viveram. Os irmãos lembram que Paulo era fariseu, e ele estudou aos pés de Gamaliel, também fariseu, e que ele era fariseu dos fariseus. O grande interesse dos fariseus foi de manter a vida de acordo com a palavra de Deus, isto é, com a lei de Deus. Eles aceitaram não somente a lei de Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, como aceitaram todo o Antigo Testamento que está em nossas Bíblias. Aceitaram os profetas, aceitaram a inspiração de todos aqueles livros que nós mencionamos no cânon do Antigo Testamento. Eles se interessaram especialmente em tentar cumprir ao pé da letra tudo que Deus requeria do homem. Especialmente o caso de guardar o sábado. Nós encontramos, por exemplo, um fariseu estudando o Antigo Testamento durante 8 horas por dia, durante 2 anos, só para descobrir exatamente o que se podia fazer no sábado, o que não podia ser feito. A importância dessa lei era além de nossa capacidade de imaginar. Uma das conclusões que um daqueles fariseus chegou a dizer que decidir se poderia se comer um ovo que foi posto no sábado. Só fazendo a seguinte pergunta: se a galinha que pôs esse ovo era uma galinha que estava sendo criada para pôr ovos, não podia comer esse ovo. Isso faz parte do seu trabalho. Mas se a galinha não estava sendo criada para pôr ovos, e por acaso pôs esse ovo, então dá para comer. E esse tipo de minúcia, esse tipo de tentar descobrir que seria de fato a vontade de Deus, descreve muito bem o fariseu. No capítulo 18 de Lucas, descobrimos os fariseus quando ele chega no templo para orar, dizendo que ele é tão grato pela maneira que ele tem guardado a lei, que ele não é como o publicano, que era uma pessoa certamente que não agradaria a Deus de forma alguma, e que ele cuidadosamente separava tudo que ele recebia, dando o seu dízimo corretamente sempre. Interessantemente, os fariseus também criam em anjos, eles criam na ressurreição do corpo, e foi justamente esta separação da fé do fariseu, dos saduceus, que criou aquele alvoroço que nós lemos no capítulo 23 do livro de Atos. Se tem sua Bíblia aí, eu vou ler para os irmãos o que aconteceu lá no Sinédrio, aquele corte supremo dos judeus, na época de Jesus e de Paulo, capítulo 23 de Atos, versículo 8. Aqui nós encontramos, lendo alguns versículos anteriores, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio, aquele corte que recebia de Roma o privilégio de decidir alguns casos dentro do governo da Palestina, se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os fariseus, então, seriam, para os nossos dias, mais de nossa linha de pensamento, e de fato, o Novo Testamento foi escrito por homens como Paulo e outras pessoas que criam em todas essas coisas e certamente não
da seita dos saduceus, aquele grupo mais racionalista. E quem teriam sido aqueles saduceus? De onde que eles apareceram? Eles surgiram, e provavelmente o nome saduceu vem de Zadok, aquele sumo sacerdote que estava no poder na época de Davi. Aparentemente, os saduceus surgiram em aquele mesmo período para manter-se no poder, sempre interessados na área política e não tanto no lado espiritual. Eram, de fato, os racionalistas daquela época, não crendo na ressurreição, nem espírito, nem anjo. E nós encontramos que os principais sacerdotes estavam aliados aos saduceus. Interessantemente, quando se levantou o grande ódio e inveja de Jesus, tanto os saduceus como os fariseus se uniram para levar Jesus ao julgamento e até a morte na cruz. Acrescentando informação com o Dr. Shed, que é um exímio estudioso, uma pessoa que conhece muito o Novo Testamento, doutor em Novo Testamento. Mas não é só de fariseus e de saduceus que o Novo Testamento foi feito. Havia mais gente. Você já deve ter lido talvez a respeito dos essênios. Os essênios, eles viviam numa comunidade afastada, num monastério chamado Fortaleza de Massada, ali em Qumran, né, no sul, perto do Mar Morto, foi descoberto ali as ruínas de uma fortaleza onde eles viviam. Estima-se que eles tenham saído de dentro do grupo de saduceus também e formado uma comunidade separada. Eles viviam isolados da comunidade, só estudando as leis, os profetas do Antigo Testamento, copiando e recopiando os textos do Antigo Testamento para preservar aqueles documentos, tanto que no ano de 1947 foram descobertas dentro de cavernas ali na cidade, na região, ou melhor dizendo, vasos onde eles haviam escondido as cópias que eles faziam. Quando os imperadores romanos invadiram Jerusalém para destruí-la no ano 70, posteriormente indo até Fortaleza de Massada, os essênios esconderam esses documentos todos, né? E recentemente, no ano de 47, eles foram redescobertos. Então ali foram vistos praticamente cópia de todos os documentos, faltando questão de versículos, poucos versículos, muito bem preservado, porque é uma região seca, com pouca umidade, esses documentos estavam preservados, e aí nós podemos ver que as traduções que nós temos hoje eram muito fiéis às cópias que foram feitas por esse grupo de essênios lá no Antigo Testamento, lá no período anterior a Jesus e até no período de Jesus. Provavelmente eles conviveram na mesma data. Outro grupo que há também no Novo Testamento é o grupo dos Zelotes e dos Herodianos. Esses eram dois partidos mais com características nacionalistas, mais com características políticas, com a preocupação de preservar a política de Israel e o poder, né, o poder até militar, porque os Zelotes eram um grupo de guerrilha, enquanto os Herodianos eles eram o partido de apoio de Herodes. Então, você tinha aí a direita e a esquerda política daquela nação. Mas eles aparecem no Novo Testamento, embora não estivesse no Antigo. E os escribas, que também é uma classe específica que está no Novo Testamento, era um grupo muito importante, porque eles, pelo nome já diz, escribas, eles escreviam, né? Eles copiavam, eles eram mestres da lei, juízes da lei. Como eles passavam o tempo todo reproduzindo os textos, copiando à mão os textos do Antigo para novas cópias, eles conheciam de cor e salteado, embora não interpretassem assim, de maneira muito coerente. Mas eram exímios conhecedores. Quando as pessoas tinham algum problema, vira e mexe, elas procuravam os escribas. Olha, estou com esse problema aqui com o meu vizinho, o que a lei diz para a gente fazer? Olha, no livro tal foi escrito que você deve abrir mão, que você deve recompensá-lo ou pagar uma indenização. Então, os escribas conheciam bem a lei e eles eram sempre procurados para arbitrar em questões sociais, questões religiosas, questões civis. Ok? Fora isso, nós temos também, já partindo aí para uma conclusão, o mundo dos pagãos, porque não é só de religião de Israel que vivia o Império Romano, né? O Império Romano ele tinha uma religião do Império, que era o culto do imperador. Quando o primeiro imperador morreu, ele era tão querido
que quiseram atribuir divindade a ele. Aí fizeram uma estátua, é o nosso imperador, é o nosso Deus, é o Quírios, é o Senhor. Né? Os imperadores subsequentes, embora não tivesse tanto prestígio assim, reivindicaram a mesma divindade do imperador, do primeiro imperador. Eu também sou Deus, também quero ser adorado. Então, foi criado, entre aspas, o culto ao imperador, a religião do imperador. De vez em quando aparece na nossa política, aí nas políticas de outros países também, algum messias desse, né, dizendo que vai salvar o mundo, vai resolver todos os problemas nossos, né? É mais ou menos a mesma linha. O pessoal se curva. Veja aí na Venezuela, há uns anos atrás, quando Hugo Chávez morreu, ele também foi adorado como um salvador, uma pessoa com um caráter messiânico, né? Orações são feitas a esse personagem tão esquisito que foi esse ex-governo, esse ex-presidente da Venezuela. Mas isso não é só aqui não, em outras partes do mundo isso também acontece. E também não é novo, lá no Império Romano já acontecia. Você tem também outros nomes, os gnósticos, que eram uma grande religião, eles envolviam tudo debaixo desse grande guarda-chuva chamado gnosticismo. Religiões de mistério, religiões filosóficas, religiões de ocultismo, religiões orientais, tudo eles traziam e faziam uma grande salada filosófico-religiosa, conhecida como gnosticismo. João, nas suas cartas, ele escreve contra os gnósticos. Todas as vezes que ele fala, nisso conhecemos a Deus, em que amemos uns aos outros. Na verdade, ele está cutucando os gnósticos, que diziam que era preciso ter um conhecimento revelado para poder chegar à divindade. As pessoas precisavam se iniciar em alguns mistérios, né, e ampliar o seu campo de conhecimento. João fala, não, o conhecimento que nós devemos ter é o conhecimento de Deus revelado em Jesus Cristo. Então, toda vez que você lê uma carta de Paulo, que você vê ele falando, olha, o conhecimento é esse, nós conhecemos por isso, você tem a unção e não precisa que ninguém te ensine. Então, João está dando uma cutucadinha ali nos gnósticos. Aquele texto tem o endereço certo. Mas quando nós estudarmos as cartas de João, eu vou falar mais sobre isso. Outro grupo que aparece no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, são os epicureus e os estoicos, que eram grupos filosóficos que tinham na antiga Grécia. Né? Os epicureus, eles ensinavam o prazer como o bem maior a ser buscado. Então, você deveria buscar coisas que te dessem prazer, bem-estar. Né? Depois eles levaram isso ao extremo, se tornando aí hedonistas, a pessoas que buscam prazer pelo prazer. Né? Essa linguagem capitalista, consumista, ela aproveita essa filosofia. Né? Sinta-se bem, compre para se sentir melhor, você pode, você merece. Né? Quando você ouve uma propaganda na televisão, no rádio, na revista que usa esse tipo de linguagem, na verdade já é um pensamento antigo que os epicureus desenvolviam ali. Né? E os estoicos pegavam o contrário. Né? Nada de prazer, você não tem que se sentir bem, você tem que ser bem. Né? Você não tem que possuir, você tem que ser. Né? Os estoicos, os epicureus falavam, você tem que possuir coisas para se sentir bem. Esses não. Né? Os estoicos vão dizer o seguinte, não, nada pode te fazer bem. Consumir não te faz bem. Você tem que estar bem em si. Você tem que ser bem. Né? Se sentir bem. O bem tem que estar em você, porque senão nada de fora pode trazer a felicidade. Então esses, em linhas gerais, são os grupos filosóficos que nós encontramos no Novo Testamento. Lucas, quando vai escrever Atos, ele cita esses grupos. Então, quando você lê, você vai saber agora, essa turma vem lá da Grécia, surgiu e se organizou melhor no período interbíblico e agora nós já sabemos. Então, eu espero que esta aula tenha trazido alguma informação útil, relevante para você, para colocar aí algum fundamento na sua leitura e interpretação do Novo Testamento. Espero que você tenha gostado. Essa é só a primeira aula. Nós vamos estudar ainda muito mais os Evangelhos, Atos, as Epístolas. Eu espero que você continue conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.